E a semana começa com uma notícia maravilhosa no Flamengo. DM divulga aí, né, o departamento médico divulgou a situação dos lesionados do Flamengo, dos três, Pedro, Cebolinha e Matias Vinha. E já vou adiantar, a notícia agrada e muito a torcida do Mengão. Meus amigos, dos últimos três técnicos do Flamengo aí, Sampaoli, Tite e Felipe Luiz, qual dos três você se agrada mais? Comenta aí. Eu acho que eu já sei a resposta, mas eu quero saber a sua. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá aí de cantinho, que taca o dedo no like e depois se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça, simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, depois se inscreveu. Você que é flamenguista de verdade, consegue me dar essa moral e clicou no like, se inscreveu. Abençoado Flau, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai engrenar aí. Tem muita notícia boa no mercado da bola. Vou atualizar para você aqui agora. Tamo junto? Fala, meus fofos. Vocês estão bom? Eu tô bom. Sejam todos bem-vindos. Vamos que vamos. Meus amigos, a situação é a seguinte. Vou adiantar a excelente notícia que nós já temos nessa semana. Semana começou agitada. Tem apresentação de jogador. Tem aí, né, o José Boto tacando o pau na imprensa aí, falando que não vai perder ninguém. Tem resposta pro Galo aí, né, o Atlético Mineiro, que está de olho no Bruno Henrique, mas vou falar primeiramente aí da excelente notícia. É uma excelente notícia. Pedro e Cebolinha treinaram hoje na caixa de areia e foi muito agradável a notícia. Por quê? Porque os dois tiveram um desempenho excelente, o que prova aí que Cebolinha já deve estrear no Carioca, no final do Carioca, aí, assim que o Flamengo voltar da pré-temporada, né? Essa semana temos dois jogos importantes aí, né? No domingo, né? Temos o jogo da pré-temporada lá nos Estados Unidos e vamos ter no mesmo dia o jogo aí do Carioca. Inclusive já tem um outro jogo também na quinta-feira, mas o time principal só joga no domingo da pré-temporada. Pré-temporada a qual a gente nem sabe o que o Flamengo foi fazer lá, porque vai desgastar o time. Mas o time voltando da pré-temporada, Cebolinha será reintegrado ao elenco e já poderá aí jogar a primeira partida, se Deus quiser, e vai dar tudo certo. Põe fé? Comenta aí. Já o Pedro demora um pouco mais, mas a notícia também é muito boa, porque o Pedro está se recuperando muito bem, está fazendo os trabalhos na caixa de areia, já está conseguindo fazer alguma coisa no gramado, e a notícia é que ele deve, no máximo, isso aí foi o Flamengo que divulgou, no máximo, em maio, o Pedro estará de volta ao nosso Mengão. Glória a Deus, tamo junto. Detalhes aí, Matias Vinha, esse, por sinal, fez trabalhos ali fisioterápicos, apresenta uma grande evolução, mas só deve voltar em julho. Detalhe, foi lesão multiligamentar do joelho, ou seja, vários ligamentos do joelho romperam, diferente do Pedro, que foi só um, e do Cebolinha, que foi o calcanhar. Então, a situação do Matias Vinha é muito mais delicada, mas ele pode estar voltando em julho, se tudo der certo. E aí a gente tem que ver se o jogador vai conseguir se adaptar novamente, né? Porque essa lesão, quando é multiligamentar, ele é muito pior. Então vamos ver o que vai dar aí. Então, boas notícias, falamos de boas notícias, vamos falar de uma outra notícia aí. Atlético Mineiro, segundo os jornais em Minas, né, a rádio Itatiaia, por exemplo, chegou a falar que o Atlético está de olho no Bruno Henrique, que o Atlético Mineiro vai fazer a proposta do Flamengo, porém ainda não fez, mas que a família do Bruno Henrique teria muito gosto em voltar para Minas, que é a terra dele, BH. Porém, lá no Flamengo, que fala o seguinte: não existe proposta nenhuma para o Bruno Henrique, e se chegar a proposta, o Flamengo vai descartar. O Flamengo não pretende liberar nenhum jogador do time titular e nem aqueles que são titulares reservas imediatas, que estão sempre entrando, que é o caso de vários jogadores do Flamengo. Então o Flamengo não pretende de forma alguma estar negociando o Bruno Henrique. Essa é uma excelente notícia. Sobre a saída do Léo Pereira, totalmente descartado. Aí foi até o Vene Casagrande que trouxe essa matéria aí, de que não há essa possibilidade, porque o Flamengo acabou de perder o Fabrício Bruno, não vai perder mais um atleta profissional da zaga, é difícil repor no momento e não vai ter essa saída aí, graças a Deus também. E falando aí, né, de reforço, Juninho, tá chegando o nosso Mengão aí, se der tudo certo, mais tarde o Flamengo deve estar apresentando ele amanhã, né, que hoje chegou atrasado, então vai passar aí por uma bateria de exames, coisa e tal, vai assinar o contrato, e amanhã, se tudo der certo, deve ser apresentado aí, ou pelo menos, né, ser anunciado. Aí a apresentação pode ficar para outro dia, por enquanto a gente não tem essa informação de qual dia será a apresentação, que ele chegou
e já está fazendo os exames, isso está tudo certo, e a gente agora é só aguardar para ver o que vai dar o desfecho disso aí. Mas hoje ainda deve sair mais alguma notícia do nosso reforço aí para a próxima temporada, né? Para essa temporada que se iniciou agora em janeiro. Meus amigos, notícia vai, notícia vem, cravaram Roberto Firmino, Danilo, Oscar, mas a verdade que até agora nossa realidade é o Juninho, desconhecido Juninho. Mas eu acredito que vai dar tudo certo, porque a gente no passado aí teve o desconhecido Emerson, que aqui virou Emerson Sheik, jogou muita bola, em todos os clubes que ele passou no Brasil ele jogou muita bola, foi um dos principais jogadores de vários times, como Fluminense, Flamengo, Vasco, Fluminense, acho que ele jogou no Fluminense, no Flamengo e no Corinthians. Nesses times aí foi um dos principais jogadores, e acredito que o Juninho vai chegar com a mesma situação, ele vem desconhecido, engrena e mostra o seu futebol. Falando disso aí, né, como falei, Roberto Firmino é uma realidade muito diferente da nossa. O jogador ganha um caminhão de dinheiro lá, são mais ou menos aí 10 milhões de reais, né, trazendo para reais, que ele ganha lá na Arábia. A Al paga isso para ele. Dizem que ele tem uma rusga com o técnico lá, realmente o técnico e ele não se bicam, mas ele tem mais 2 anos de contrato e ele não quer rescindir o contrato para jogar em clube nenhum até o presente momento. Pode ser que mude amanhã? Pode ter conversas ali mudar, mas para ele vir jogar no Brasil teria que ser um salário de 3 milhões hoje. Qual clube brasileiro pagaria isso aí? Tem o Corinthians que está pagando o Memphis Depay aí, né, através de patrocinador. Parece que o São Paulo vai pagar algo nesse patamar aí pro Oscar, mas o Flamengo não quer fazer esse tipo de negociação para ter uma folha salarial tão inchada por causa de um jogador. Mas até então, tudo pode mudar, é mercado da bola e tudo muda a todo instante. Outro detalhe aí, Danilo está praticamente acertado com o Napoli lá e dando adeus ao futebol brasileiro, porque já está com 33 anos, o contrato que ele está fazendo de 2, se ele oficializar esse contrato lá, quando ele sai de lá já vai estar com 35, e aí dificilmente algum clube aqui no Brasil vai se interessar. Se acontecer do Flamengo se interessar, vai ser uma situação bem inusitada, porque o desejo aí do José Boto é trazer jogadores para o Flamengo a um baixo custo e com a idade ainda boa. No máximo ele tem uns 23 anos, jogadores que podem estar rendendo no futuro. Há algumas exceções, igual essa do Juninho aí, mas serão raras exceções. A pretensão é trazer jogadores aí até no máximo 23 anos. E o Flamengo, que acabou de dar chapéu no Sevilha aí, na contratação do Juninho, estava já tudo acertado, o jogador já estava indo para lá assinar, o Flamengo fez a proposta, o jogador preferiu vir para o Flamengo, e é umas coisas que estão acontecendo no futebol brasileiro, que mostram aí que o futebol brasileiro está evoluindo cada vez mais. Antigamente, gente, jogador com 30 anos, se recebesse proposta de fora, ele jamais aceitaria vir jogar no Brasil. Inclusive, o Flamengo poderia disputar com qualquer time europeu lá, de segunda divisão que fosse, que o Flamengo perdia. Não só o Flamengo, qualquer clube brasileiro. Não conseguiu bater de frente com os clubes europeus. E agora, o Flamengo foi lá, deu o chapéu no Sevilha, trouxe um jogador que já estava lá praticamente contratado por eles. Eles nem sequer tentaram igualar a proposta do Flamengo, porque eles viram que a situação era muito favorável ao jogador e para eles não seriam boa. Então preferiu nem entrar nessa disputa, para deixar o jogador assinar para o Flamengo, perderam de vez. E o jogador escolheu vir para o Flamengo. Quando ele viu o projeto do Flamengo, viu que a possibilidade de ganhar título, coisa e tal, ele preferiu o Flamengo. Claro, questão salarial contou e muito, com certeza. Mas é uma coisa que não acontecia antigamente. O jogador ficasse sabendo que tinha um time europeu, mesmo que fosse de segunda linha, de segunda divisão, o jogador ia sem pensar. E hoje os jogadores estão recusando aí. A gente teve o Gerson recentemente recusando proposta de fora. O Fabrício Bruno ano passado recusou uma proposta de fora também. Então tudo isso está acontecendo porque o futebol brasileiro está se reforçando, está ficando cada vez mais forte e o Flamengo vem liderando isso aí. Não é só o clube mais rico do Brasil no momento, tem salário em dia, tudo em dia, que faz grandes contratações, mas também é um time que dá exemplo aí, de que entra na briga para contratar. No passado a gente contratou Carlos Alcaraz por 20 milhões de euros, jogador de 21 anos. Isso é coisa que não acontecia tempos atrás. Jogadores nessa idade jamais sairiam da Europa para vir para o Brasil. Então o Flamengo conseguindo aí dessa moral, dessa força ao futebol brasileiro e repatriando grandes jogadores, como repatriou o Gerson, também na faixa de 21 para 22 anos, entre outros jogadores. Ele trouxe o Anderson Pereira, também que estava com 23 anos.
Então o Flamengo conseguiu isso aí. Logo agora, acompanhando a carruagem, aí tá o Botafogo, que traz grandes jogadores, mas o Botafogo já é uma situação à parte. Por quê? Porque o Botafogo investe em jogador, vai jogar lá nos times, né, nos clubes do John Textor, fora do Brasil, aí eles contratam o Botafogo, então o Botafogo fica ali sendo uma barriga de aluguel, depois eles pegam o jogador e levam de graça para os clubes lá, inclusive está sendo investigado, tem uma investigação seríssima em cima dele por causa disso aí, porque o cara contrata jogador para o Brasil, depois do Brasil sai de graça para os times dele no exterior, e os times da França não estão gostando nada disso. Então essa manobra que ele tem feito aí também, né, acompanhando esse estilo do Flamengo de trazer jogadores novos de fora para o Brasil, né, é uma mudança de comportamento no mercado importantíssimo, mostrando que o Brasil tem muita força, está tendo muita força ultimamente. Tem um lado bom e um lado ruim. O outro lado ruim é que ele está pegando jogadores de lá, trazendo para cá, para depois voltar para lá e colocar no seu clube lá fora, lá, e na verdade só usando o Botafogo aí como uma cortina de fumaça para ninguém ver o que está acontecendo. Mas essa é a verdade. Então tamo junto, fiquem todos com Deus, abençoado Flá, aqui é mais Flamengo, forte abraço, deixa o seu like aí, não custa nada não, consegue me ajudar a dar essa moral aí, vamos que vamos, valeu meus amigos, é nóis.